todos os irmãos, que ele cresça. Oi, Angélica! Deixa eu botar um telefone para carregar. Eu me constranja. Compartilha, amiga. Compartilha. Vou ligar aqui. Quero colocar um louvor, mas o celular tá morrendo. Olá, olá, olá. Vamos esperar aqueles 10 minutinhos que a gente sempre espera. Poxa, queria muito esperar com um louvor. Agora que eu fui olhar, o outro telefone tá descarregando. Vamos arrumar. Não dá pra carregar ele, pra gente botar o louvor. Oi, Cris, compartilhem, tá, gente? Se vocês puderem, compartilhem. Deixa eu pegar o carregador. Hoje o louvor é tão bonito. Acho que vocês conhecem. Se eu tivesse a voz bonita, eu cantaria. Porém, eu sou totalmente desafinada. Muita coisa. Muita coisa mesmo, tá, gente? Muito desafinada. Ai, compartilhe se vocês puderem, para mais pessoas poderem participar. Esse momento para mim tem sido, assim, desafiador. Acredito que algumas de vocês já devem ter vivido isso, de você começar a fazer algo para cumprir uma direção que Deus deu, mas que te desafia muito, né? Por inúmeros motivos. Às vezes a gente não... Quando Deus falou comigo da live, eu fiquei pensando assim, mas Deus, live é para quem tem muito seguidor, para quem é famoso, que vai ter gente para assistir. Eu vou fazer live e vai ter ninguém assistindo. E aí Deus começou a ministrar no meu coração que não era questão de quantidade, né? O objetivo não é esse. É claro que a gente sabe, né, que tudo que... Eu ouvi uma frase essa semana, e aí queria que vocês guardassem essa frase no coração, que ela dizia o seguinte, que tudo que a gente faz com constância, disciplina, ela tem que florescer. E era inclusive uma irmã que ela estava contando que quando ela começou a fazer live eram 20, 30 pessoas, que eu ainda falei, nossa, coisa dessa, né? E a última live agora que eu estava assistindo dela tinha 30 pessoas. Então ela estava justamente falando, 30 não, 300. E ela estava justamente falando exatamente isso, que ela nunca imaginaria uma live com tanta gente. E isso é muito tremendo. E a gente... Só que aí o que Deus falou pra mim foi o seguinte, então tudo que é feito com constância, a tendência é você ter sucesso, a tendência é você crescer. Mas Deus falava comigo muito sobre a importância de uma pessoa ouvir, de uma pessoa ser tocada, né? E aí ele me lembrou, Jesus quando estava lá no poço com a mulher samaritana, só tinha ela, era ela e ele. Mas olha o quanto o testemunho dela transcendeu aquele pequeno encontro. Então, o que eu creio é que cada vez que a gente tiver essa oportunidade de se encontrar, ainda que aqui tenham poucas pessoas, nem que tenha uma, eu creio que essa uma vai receber poderosamente e através dessa pessoa talvez a história vai transcender. Inclusive, uma palavra que Deus me deu foi relacionado muito a isso.
né? Sobre com a nossa relação com algumas outras pessoas. Oi, Denise, bem-vinda. Oi, João, bem-vindo. Cris, Aline, oi, meninas. Tô acenando para quem eu puder acenar. Feliz de vocês estarem aqui comigo. Vamos ver a hora, 9h06. Consegui ligar o telefone, deixa eu colocar a música. Pra gente poder ir ouvindo, sendo ministrada já no que Deus trabalhou. Tomei moca. Ai, gente, será que sou só eu que vivo tomando moca de Jesus? Não é possível, gente. Fala aí, sou só eu que tomo moca? Porque, gente, olha, é muito amor, mas é muita moca. Olha, cada palavra que eu recebo, cada revelação é um pá, pá. É uma moca. Ai, gente, o telefone tá descarregando. Deixa eu ver se ele vai aguentar. Se ele não aguentar, a gente bota a música no final, não tem problema. Não tem problema. Deixa eu deixar a Bíblia já marcada aqui no versículo que a gente vai ler. Hoje a gente vai fazer um tour em alguns versículos. E para poder ser mais rápido. Vocês não responderam, me responde aí, povo. Sou só eu que tomo moca? Não, sei que não sou só eu não, que a Denise me mandou uma mensagem hoje, ela tava me falando isso, ela tava me falando que às vezes é tão profundo algumas coisas que eu falo às vezes aqui, né, pra honra e glória do Senhor, que ela fala que às vezes fica em dúvida se ela vai assistir a live ou não. Ela fala, Isabela, é tão profundo que às vezes eu penso se eu vou assistir, porque eu falo, não sei se hoje eu quero tomar essa surra não. Imagina eu que não tenho pra onde correr, gente, que é a palavra. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando eu vou compartilhar com vocês ou qualquer mensagem, Deus já falou comigo profundamente. Então eu já fui sacudida, remexida, balançada. Então eu sei bem o que vocês estão sentindo, porque aí, detalhe, aí eu tomo moca 2 vezes, né? Quando a palavra é uma palavra de exortação. Porque eu tomo moca quando eu tô recebendo, que é na hora que eu anoto tudo, né? E depois quando eu tô aqui na live com vocês, meu filho, é mais um pouquinho. Porque começa a vir... É muito bom compartilhar a palavra, gente. Porque há uma coisa que acontece através do Espírito Santo, que ele, enquanto você está falando para a pessoa, você está recebendo. Às vezes eu começo a conversar aqui com vocês e eu começo a falar coisas que eu não anotei e que eu sinto realmente que é o Espírito Santo, sabe, trazendo, e aquilo desce também para mim como ouro, como moca também. Oi, Santos Ni. Falei certo? Falei. Oi, Juliana, bem-vinda. 99 tá quase. Deixa eu ver se o telefone vai deixar eu colocar, porque se eu ficar mexendo nele, ele tá com pouca carga, aí ele descarrega. Vamos tentar colocar o louvor enquanto a gente espera até umas 9h10, né? Como a gente sempre aguarda. Gente, qualquer coisa... Internet, sinal, se estiver ruim, vão me pontuando, tá bom? Eu não tenho muito essa noção. João 3. Que é o que a gente vai ler. Ai, gente, estamos iniciando março, né? Março começou. Já quero profetizar para vocês que março seja um mês de bênção, seja um mês de colocar tudo que vocês estão aprendendo em prática. Oi, Naná, minha prima entrou. É importante vocês lembrarem que não adianta nada se entulharem de conhecimento e vocês não conseguirem praticar o que vocês têm aprendido. Então, que esse mês de março seja um mês que tudo que vocês ouviram desde o ano passado, vamos botar de janeiro, né? De janeiro pra cá,
vocês consigam colocar em prática. Será que vai dar para ouvir? Vou colocar aqui. Tá dando para ouvir, gente? Me sinalizem aí no comentário. Podem comentar. Comentem se tá dando para ouvir o louvor. Não me deixem sozinha aqui. Comentem se tá dando para ouvir a música. Acredito que a maioria de vocês conheça esse louvor. É um louvor muito, muito bonito. Tá dando, Naná? Show! É um louvor lindo, 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 lindo. E tem tudo a ver com o que a gente vai conversar. O caderninho, ó. Eu falo pra vocês, né, que eu anoto tudo. Eu uso muito aplicativo. Canta não, né? Olha, minha prima me desmotivando. Eu canto sim, vocês que lutem. Porque Jesus recebe. Se é um dom que eu não tenho, gente, é louvor. Mas eu recebi 2 palavras, tá? Que eu louvava e o demônio fugia. Segura esse mistério aí. Não sei como é que vai ser isso, não. Aleluia, mais de ti, Senhor. Eu sei que o teu Espírito Santo já está aqui neste lugar. Já está aqui conosco. É esse louvor que a gente vai orar juntas no final, tá? Queria ter colocado ele desde o iniciozinho, mas o celular deu tilt aqui. Vamos lá pra gente poder não passar muito. Bom, meninas e meninos, o que eu quero conversar com vocês hoje? O que o Senhor ministrou ao meu coração? Bom, Deus tem falado muito comigo sobre reino, né? Sobre reino. Eu tenho entendido muito isso em Deus, que o reino, né? A obra do Senhor, ela está sempre direcionada para pessoas, não é isso? Jesus morreu por pessoas, né? O nosso chamado é testemunhar para pessoas, né? Para que através do nosso testemunho elas creiam em Jesus como Senhor e Salvador e sejam salvas, né? Então, tudo que a gente fizer, tudo que a gente faz, né? É voltado para pessoas, porque essa é a intenção do Senhor, que é salvar almas, né? Salvar vidas. E o Senhor começou a ministrar em mim através de uma passagem que está lá em João 3,30. Se você estiver aí acompanhando e lendo a Bíblia, abre aí comigo, mas se você não tiver, não tem problema. Depois você abre aí para você poder ler. É uma passagem bem conhecida. Eu faço parte de um treinamento da pastora Camila Barros e o módulo que eu tô, né, assistindo agora nesse período é um módulo que ela tá trabalhando em cima dessa passagem. E aí, enquanto ela... Eu não sei se isso acontece com vocês, isso acontece muito comigo. Enquanto eu tô ouvindo uma ministração de alguém, de algum pastor, ministração, né, alguém pregando a palavra, além de eu receber aquilo que está sendo pregado, né, através daquela pessoa, né, muitas das vezes eu recebo uma revelação dentro daquele texto que às vezes não tem nada a ver com o que a pessoa está ministrando. Às vezes na leitura, no falar, é algo que o Espírito Santo me atenta e começa a palestrar comigo. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela estava dando... o módulo era nesse tema, ela estava falando o tema lá do curso. E algo me saltou a atenção do texto. E eu queria ler com vocês. João 3,30. É uma passagem conhecida. Antes de ler João 3,30, eu vou ler um pouquinho antes. É uma passagem bem conhecida. A Bíblia fala que... Deixa eu dar um contexto para ficar melhor e depois eu entro no versículo, porque tem vários versículos que mencionam a mesma passagem. Tá em João, tá em Mateus, não sei, né, para quem está aprendendo ainda, os evangelhos, né, eles foram escritos por Marcos, João, Lucas e Mateus, né?
E cada um contou na sua percepção do que eles viram e do que eles participaram. Então tem histórias que se repetem nos 4 evangelhos e tem histórias que não se repetem. Tem histórias que se repetem, mas de uma ótica bem diferente, porque é a partir da visão que aquele discípulo, né, que o apóstolo, né, que os apóstolos escreveram. Então, qual é o contexto que eu estava lendo, né? A Bíblia fala que João Batista, ele estava no deserto, ele vivia no deserto, e lá no deserto ele pregava a vinda, na verdade, né, de Jesus. E a Bíblia fala que ele pregava a vinda de Jesus, ele pregava o batismo nas águas como arrependimento dos pecados. Então a Bíblia diz que enquanto João pregava no deserto, multidões começaram a ir para ouvi-lo. Muita gente ia para o deserto para ouvi-lo e muita gente ia para o deserto para ser batizado por João. Até que em dado momento, a Bíblia fala que Jesus está iniciando o seu ministério, né? Porque Jesus iniciou seu ministério com 30 anos. Ele vai até a Judéia, que é onde estava João. Ele vai ao encontro de João. Ele se batiza nas águas. Ele é batizado por João Batista. E ele fica ali um tempo com João. A Bíblia fala que durante esse tempo que ele fica ali com João, ele é batizado, ele convoca os discípulos, né, que vão ser os discípulos, né, os 12 discípulos, ele começa a convocar os discípulos e depois ele volta para o deserto, para onde João estava, para a Judéia, e os seus discípulos começam a batizar, porque Jesus não batizava, e os seus discípulos começam a batizar. Dentro desse contexto, né, o que Jesus começou, né, que o Espírito Santo começou a falar comigo? Que na nossa caminhada cristã tem algumas características que João manifesta e que Jesus manifesta, que a gente precisa aprender a manifestar, a viver. E uma coisa que Deus falava muito comigo é que são coisas que precisam ser de dentro para fora. E isso foi a parte que eu fui agarrada na minha moca, como eu falei no início, que eu quero dividir com vocês. João Batista, o que ele estava fazendo, né? Ele estava no deserto, anunciando a vinda de Jesus, dizendo que viria aquele que batizaria com fogo, não batizaria com água, que batizaria com o Espírito Santo. E o que João estava fazendo se assemelha muito com o que nós fomos chamados para fazer, não é verdade? A nossa função hoje é fazermos as coisas para o reino e é levar as pessoas para Cristo. Eu assisti uma pregação na minha igreja do Lucas, eu já falei isso aqui num stories que eu fiz. O Lucas, ele falou uma frase que fica latente no meu coração. O Lucas, ele estava falando sobre pessoas que ministram a palavra, pessoas que louvam, mas eu entendi que essa palavra ela serve para todos nós que somos discípulos de Cristo e entendemos que a gente precisa anunciar o Evangelho. Ele disse o seguinte, que a nossa função é levar as pessoas aos pastos verdejantes. Gente, isso foi tão forte assim no meu coração. O que ele quis dizer com isso? Se eu prego, se eu canto, se eu dou testemunho, se eu falo de Jesus para alguém, se eu compartilho coisas que aconteceram na minha vida e a minha intenção é honrar o nome de Jesus, a minha função é levar essas pessoas a pastos verdejantes. A minha função, vou dar como exemplo eu. Eu hoje estou aqui fazendo essa live, compartilhando com vocês o que eu tenho aprendido em Jesus. A minha função, a minha meta é que quando vocês saírem daqui dessa live, não é vocês dizerem, meu Deus, como a Isabela ministrou bem, que palavra. Não. A minha função é que vocês saiam daqui e digam, nossa, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou colocar aquilo que ela falou em prática. E aí não estou dizendo que é pecado ou que é errado a gente tecer qualquer tipo de elogio a algo que foi bom para a nossa vida, não é isso. Mas não pode ser só isso.
Então, às vezes a gente vê pregadores, pessoas que ministram a palavra, pessoas que ministram o louvor, por exemplo. Estou usando isso como exemplo porque são pessoas de mais evidência, mas não se resume só a isso, ok? Mas pessoas que têm uma evidência talvez maior, e às vezes a gente sai assim, nossa, canta muito. Mas se aquele louvor que aquela pessoa entoou não foi profundo o suficiente para te aproximar de Cristo, foi em vão. É isso. Porque tudo que a gente fizer, a função é conduzir pessoas a Cristo. É você ouvir uma pregação, é você ouvir um louvor e você dizer, meu Deus, eu preciso dele. Essa é a função de todos nós. E era isso que João fazia. Era fazer com que as pessoas entendessem que elas precisavam se arrepender dos seus pecados e que elas precisavam de Cristo Jesus. E que ele ia voltar, e, né, que ele viria, na verdade, né? Que aqui no contexto ele não ia chegar. Agora, no nosso tempo, é que ele vai voltar. Bom, então vamos lá. Eu quero entrar com vocês, dado o contexto, quais foram os pontos. Foram 3 pontos, né? Na verdade, 4 pontos que o Espírito Santo me fez alertar a respeito da conduta deles e que eu quero que a gente aprenda hoje à noite. A primeira é essa que está em João 3,30. Como eu contei para vocês, eu antecipei para vocês o contexto, né, dessa passagem. E aí em João 3,30 é exatamente a letra do louvor que eu coloquei no início. Que João diz assim, ó: convém que ele cresça e que eu diminua. Por que João está dizendo isso? Porque se vocês lerem os versículos anteriores, a Bíblia está dizendo que quando Jesus volta para a Judéia, né, e começa a batizar os discípulos, né, os seus discípulos começam a batizar as pessoas que vão lá, há uma contenda entre um discípulo de João, e ele fala assim para João, mestre, o senhor sabia, né, mestre? Vou ler como está escrito, diz assim, ó, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. O discípulo percebeu que Jesus também estava batizando, e ele traz essa questão para João. E aí essa é a resposta de João. Convém que ele cresça, ele fala mais coisa, tá? Depois você lê. Mas ele encerra dizendo, convém que ele cresça e que eu diminua. Então, a primeira coisa que você precisa entender, que nós precisamos entender, que é bem clichê talvez eu de falar isso, que a gente ouve muito isso, é que toda a honra sempre tem que ser para Deus. De tudo que você fizer, para quem você fizer, a honra precisa ser para Deus. Mas eu quero trazer aqui muito para o sentido de quando a gente está fazendo alguma coisa por alguém, tá? Ajudando alguém. Por que eu estou querendo trazer nesse sentido? Porque a Bíblia fala que Jesus foi batizado por João. Olha que interessante. O batismo nas águas, né? Ele era para arrependimento, ele é ainda, né? Para uma confissão de arrependimento de pecado. Mas que pecado que Jesus tinha? Não tinha. Mas ainda assim, ele foi batizado por João. Então, dentro desse contexto, independente de Jesus estar sendo batizado por ele, João jamais deixou de entender que Jesus era o Senhor. E toda a honra precisava ser dada a ele. Primeiro ponto. Agora, o segundo ponto está justamente dentro disso que eu falei. Como eu disse, essa história do batismo de Jesus, do testemunho de João, ela está em todos os evangelhos. Uns têm uma parte maior, outros têm uma parte menor, por isso que a gente vai dar uma navegada. Em Mateus 4 é quem conta o batismo de Jesus. E olha que interessante fala, ó. É Mateus, do 13 ao 16. Diz assim, ó. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, João, o dissuadia, dizendo:
eu é que preciso ser batizado por ti, e tu que vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. E aqui que o Espírito Santo falou ao meu coração. Às vezes, dentro do reino, nós precisamos realizar algumas tarefas ou tomar algumas atitudes, não porque a gente precise daquilo, e sim para ser exemplo e para inspirar outras pessoas. Se Jesus não tivesse sido batizado por João, invalidaria o nosso batismo hoje. Hoje talvez nós diríamos: a gente não precisa batizar porque Jesus não batizou. Mas Jesus, ele entendia que toda a sua vida terrena precisava ser uma vida de exemplo e não uma vida só de falar. Jesus não teve uma vida na qual ele só falou. Pelo contrário, Jesus falava e fazia. Jesus era exemplo. Paulo fala isso, né? Paulo entendeu isso tão bem que Paulo tem um versículo que ele fala, que eu acho bem ousado, que ele diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, a gente precisa entender que talvez dentro do reino você vai fazer algumas tarefas ou você vai tomar algumas atitudes, não necessariamente porque você precise daquilo, mas para ser exemplo, para incentivar outras pessoas a fazerem. Vou dar um exemplo aqui de uma coisa que é bem clássica. Às vezes no culto, o pastor chama para ir lá na frente para receber alguma coisa específica, né? Vem que a gente quer orar por quem tá nessa situação. Eu lembro que quantas vezes eu estava com alguma convidada e eu perguntava: quer ir lá? Eu ia junto com ela para ela poder receber. Mas eu não ia com uma postura de que, não, tô só aqui orando por ela. Não, eu ia, fechava meus olhos e recebia da mesma forma, ainda que eu não me encaixasse naquela situação específica. Mas eu sabia que o fato de eu estar indo motivaria ela a ir também, tiraria a vergonha dela de estar ali. Um outro exemplo, eu lembro que quando eu tinha um pequeno grupo, que era o PG, uma célula, né? Tem vários nomes. E a gente na época tinha algumas meninas que estavam iniciando na caminhada. E eu lembro que uma vez, nesse mesmo PG, eu tinha uma integrante que já é da igreja há muitos anos. Se não me engano, ela talvez tenha mais tempo de crente até do que eu. E ela falou uma coisa pra mim que impactou meu coração. Ela me mandou uma mensagem porque, se eu não me engano, era um dia que ela não ia poder ir e ela estava tentando se organizar. E ela disse assim pra mim: Isabela, eu não gosto de faltar, eu gosto de estar toda reunião, porque tem as meninas, né, que estão caminhando, então é bom a gente estar ali apoiando. E aquilo me marcou, porque pelo tempo que ela tinha de evangelho, realmente talvez o PG não fosse um local de como ela vai ser abençoada aqui. Mas ela tinha uma visão do reino tão consolidada que ela entendia a importância dela estar por causa das outras vidas que estariam ali. Então, meninas, a gente precisa talvez entender que muitas das vezes você tá sendo exemplo. Eu tenho sido muito confrontada por essa palavra, exemplo e testemunho, porque hoje a gente vê muita gente com aversão a crente e, infelizmente, com muitas razões para isso. Mas a Bíblia, ela fala que nós fomos chamados para sermos testemunhas. E o que eu tenho visto, né, o que a gente tem visto, vocês também devem estar vendo isso. A gente tem visto acusadores, só que a Bíblia fala, se antes de acusar o pecado do teu irmão, antes de querer tirar a trave do olho do teu irmão, veja se não tem a trave no seu olho. Então, eu jamais posso chegar para qualquer pessoa e dizer: você está em pecado. Porque é isso que Deus está falando. Isabela, mas eu não tenho que falar a verdade? Você tem que ser a verdade. Mais do que falar a verdade. A sua vida precisa ser a verdade. As pessoas, elas vão ser mais impactadas vendo Jesus na sua vida do que ouvindo você falar de Jesus. As pessoas querem ver testemunho. E testemunho não é o que eu falo, é o que eu sou.
é o que eu faço, é a maneira que é a minha atitude. Então, muitas das vezes, a gente ter esse amor por outras pessoas ao ponto da gente se sujeitar a algumas coisas que não eram necessárias, mas que vão se tornar exemplo, isso é reino. Isso é reino. Isso foi o primeiro ponto, honrar a Deus, ok? Convém que ele cresça e que a gente diminua. Segundo ponto, é entender que talvez a gente vai realizar algumas tarefas ou algumas ações somente para ser exemplo para outras pessoas, né? Na intenção de que outras pessoas talvez sejam abençoadas através da minha atitude. Terceiro ponto, e esse foi o ponto que me pegou de jeito. E aí na palavra a gente vai descobrindo como a gente precisa se converter. Terceiro ponto, gente, é o seguinte. Tanto em João 4, quanto em João 4, né? É a hora que o discípulo meio que fala para João, né? Mas deixa eu te falar, aquele que veio depois de você, mas que você dava testemunho, tá batizando mais do que você. Tá fazendo mais do que você. Tem mais gente, porque ele não acrescenta, ele diz, e todo mundo tá o seguindo. Então é como se ele tivesse, ele tá dizendo, né? Tá todo mundo indo atrás dele. Não tá escrito isso, mas a intenção dele é dizer, tu não te importas de que ele esteja talvez fazendo mais coisa do que você fez? Porque você já estava aqui antes dele, né? Porque provavelmente esse discípulo ele ainda não entendia quem era esse, né? E em João 3:29 acontece mais uma coisa bem interessante. Cadê? Deixa eu ver se é João mesmo, se eu anotei certo. Tem uma passagem que ele fala, ainda nesse processo de Jesus, quando Jesus vai lá ser batizado, quando Jesus está chegando, João, se eu não me engano, é depois do batismo, porque, como eu falei, está dividido em vários evangelhos. Então, isso não aconteceu tudo num dia só. Jesus esteve lá, voltou para ser batizado, depois ele retorna. Então, ele vai, vários dias ele está ali junto onde João está. E um dos discípulos de Jesus, que foi convocado para ser discípulo de Jesus, era discípulo de João Batista. E aí, olha que interessante. A Bíblia fala que estavam 2 discípulos com ele. Na maioria das Bíblias que eu vi falando sobre a parte teológica, eles acreditam um discípulo era Simão e eles acreditam que o outro era o próprio João, que está escrevendo o texto. Mas ele não fala, mas dá a entender que é. Está em João, capítulo 1, a partir do versículo 35. Ele diz o seguinte, que tinham 2 discípulos que estavam com João. E aí quando ele vê Jesus passar, quando João Batista vê Jesus passar, ele diz, eis o Cordeiro de Deus. Aí os 2 discípulos, que era Simão, e acredita-se que o outro era também João, mas o João que escreveu o livro, João lá de Patmos, que escreveu o Apocalipse, eles olham e vão seguir Jesus. E aí eles falam assim para Jesus, Jesus, onde... Rabi, eles chamam de Rabi, né? Mestre, né? Rabi, onde te assiste? Onde você mora? E aí Jesus fala para eles assim, vinde e vede. E leva os discípulos com ele. Passado isso, não nesse mesmo dia, depois os discípulos voltam para a vida normal. E aí quando eles estão pescando, Jesus aborda eles e convida eles para serem pescadores de homens. Então, dentro dessas 2 passagens, de 2 discípulos indo embora, né? João vendo 2 discípulos largando ele e indo acompanhar Jesus. E dentro dessa passagem, de que o discípulo pergunta para ele, né? Aquele que é quem tu falou tá fazendo mais do que você. Todo mundo tá seguindo ele, isso não te importa. Jesus falou exatamente, aí o Espírito Santo falou exatamente assim comigo, gente. Quando a gente trabalha pro reino,
Você precisa estar disposto que talvez essa pessoa na qual você ajudou, aconselhou, auxiliou, que ela vai talvez em Deus fazer mais coisa que você. Olha que interessante. Talvez você diga assim: ah, Isabela, mas Jesus fez porque era Jesus. Sim, Jesus fez porque era Jesus. Só que a gente precisa entender que dentro do reino, Jesus ele fala assim pra gente, ó, em Colossenses 3:23. Tudo que você fizer, faça como se fosse para Deus. Dentro do reino, Jesus nos ensina que quando você faz qualquer coisa para qualquer pessoa, você precisa fazer como se fosse para Deus. E aí aqui eu quero te dar uma dica que não está dentro do contexto do que eu estou compartilhando com vocês, mas é uma coisa que eu guardo no meu coração. O ser humano tende a ser falho e ingrato, ok? Então vai ter muita gente que você ajudou, talvez você já possa até testemunhar aí, pessoas que você ajudou, pessoas que você aconselhou e que foram totalmente ingrata com você e isso acabou te ferindo e te magoando. Mas eu preciso te dizer que a sua mágoa, ela vem da sua imaturidade de não entender que quando você fizer qualquer coisa para alguém, faça como se fosse para Deus, para que você espere de Deus qualquer tipo de recompensa, reconhecimento ou gratidão. Ok? Porque, gente, o ser humano tende a ser ingrato. Tende a ser ingrato. Olha o que diz Colossenses 3:23. Vou ler com vocês. Tudo quanto fizertes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Então, o que Deus está falando pra gente? Se você fizer algo para alguém e esperando que aquela pessoa seja grata e reconheça, é um risco, é um perigo. Agora, se você fizer qualquer coisa para qualquer pessoa, porque você precisa entender que o fato de existirem pessoas ingratas não anulam você ser uma pessoa boa dentro de qualquer lugar que você viver e fazer coisas boas, ok? Lembra exemplo? A gente está pregando Jesus. Mas tudo que você fizer, se você na sua mente pensar, Senhor, eu estou aqui, é para o Senhor, recebe isso aqui. Deus é quem vai te recompensar. Se essa pessoa for grata, maravilhoso, plus, que eu chamo, plus. Mas se ela não for, o Senhor vai recompensar qualquer coisa que você fizer por qualquer pessoa. Isso precisa estar agarrado no teu coração. Não importa. Ela me rejeitou, ignorou o que eu fiz, parece que não ligou. Não importa. Deus é quem vai te recompensar por tudo que você fizer. E aí, essa parte aqui que eu falei para vocês de estar disposto que o outro cresça mais do que você, é onde veio no meu coração. Gente, eu nem sei denominar qual nome que a gente poderia dar talvez para isso. Eu vou chamar de inveja, mas às vezes não é uma inveja, porque eu acho que a inveja é uma palavra muito pesada assim, e eu entendo que inveja é quando você não tem, mas também não quer que o outro tenha. Eu entendo a inveja assim, né? Teu problema não é o outro ter, né? Aliás, não é você não ter, é porque você não quer que o outro tenha. O outro ter te incomoda. Às vezes, porque a gente tem... Se você já viveu inveja, já viu inveja, já sentiu inveja, me corrija se eu estou errada. Às vezes você tem aquilo, mas você sente inveja do outro porque o outro tem. Mas às vezes você tem também, mas você está com inveja do outro, sabe, sei lá por quê? Igual criança, né? Quando tem um brinquedo, mas quer o do outro. Mas existe uma coisa que acontece com a gente, e aí não é possível que seja só comigo, só eu que sou a pecadora, safada sem vergonha, que é você sentir um incômodo no teu coração. Nem a questão de você
falar abertamente não, é dentro. Mas como eu tenho falado em diversos lives que a gente tem feito, Deus quer tratar de dentro para fora. Então talvez você não externe mais, mas está aí dentro. E Deus quer tratar. Eu já vivi situações de eu ver pessoas avançando e crescendo, que eu ajudei a isso, e eu me sentia feliz pelo crescimento. Mas eu ao mesmo tempo me questionava o porquê que eu não tinha crescido da mesma maneira. Eu já tive essa sensação em relação a negócio, já tive essa sensação em relação a ministério, eu já tive essa sensação, esse sentimento em várias situações. E aí Deus começou a falar através dessa palavra comigo, de que isso é ruim, isso é mal. Porque quando a gente está no reino, você tem que estar com o teu coração aberto e disposto de que você talvez vai fazer parte do avanço e do crescimento de alguém. Veio agora na minha mente, acho que vocês vão entender bem o que eu quero dizer. Aleluia, obrigado, Espírito Santo. A gente, na nossa cabeça humana, a gente pensa o seguinte: eu tô nesse nível e eu começo a ajudar uma pessoa que tá nesse nível, e essa pessoa tá crescendo. Eu não vejo problema, eu me alegro enquanto ela está crescendo. Mas quando essa pessoa me ultrapassa, aí é que prova o meu coração. Entenderam? A gente não tem problema nenhum em ajudar as pessoas a crescerem, enquanto elas estiverem aqui, ó, aparentemente inferiores a você. Mas se essa pessoa te sobrepõe, te ultrapassa, aí o teu coração se revela. E aí é como eu falei pra vocês, não é uma questão de inveja, porque essa pessoa, ela, apesar de visivelmente estar acima de você, ela também tem o que você tem. Talvez ela conseguiu mais evidência, talvez ela conseguiu mais destaque. Só que esse sentimento é carnal, perigoso e demoníaco. E perigoso. E não condiz, não tem coerência com o que o reino fala. Isabela, então o que é preciso? É preciso você entender que você vai fazer parte do crescimento de alguém ao ponto dela estar acima. E aí eu quero ler com vocês alguns versículos que falam exatamente sobre isso. A ótica do reino, gente, é totalmente diferente da nossa ótica humana. A nossa ótica humana e o que a gente aprende, o que a gente aprende? Que alguém para estar acima de você precisa ser melhor do que você. Não é isso? A gente aprende de que alguém para estar num cargo de chefia, ele tem que ser melhor do que os subordinados. Se ele não for melhor, a gente considera que ele não está apto. Essa é a nossa ótica. A nossa ótica humana é que quanto mais quem está no topo precisa ser servido, honrado. A gente tem o costume de honrar quem está no topo. Já perceberam? A maneira que a gente lida com o nosso chefe. Por exemplo, dentro de uma empresa, você consegue claramente ter uma discussão com seu colega de trabalho, mas se seu chefe tiver a mesma postura que o seu colega, você não consegue ter a mesma postura porque ele é seu chefe. E aí você pensa, não, mas ele é o chefe. Mas por que o teu respeito, o nosso respeito não é o seu, né? O meu também. Muitas vezes o nosso respeito é baseado na honra que a gente entende que aquela pessoa tem. Só que a Bíblia está nos ensinando que no reino de Deus não é assim que funciona. E aí começam os versículos, né? E esse sentimento, gente, eu vou dar uma pausinha aqui para ler o que as meninas comentaram. A Lúcia colocou, eu também já tive sentimento e não é bom. A Elisa colocou, caraca, muito verdade, muito perigoso mesmo, já li sobre isso. Saber lidar com isso é complicado, saber lidar com esse sentimento, sim. O que o Senhor começou a falar comigo? Eu falei, Deus, quando eu li essa passagem, o Espírito Santo começou a falar e eu me percebi, eu comecei a me lembrar de várias ocasiões que eu tive esse sentimento. Eu falei, Deus, então como faz, né? Como que a gente faz para lidar com isso? E aí é uma coisa que a gente precisa colocar em oração, em Deus, porque isso é uma mudança interna. E ler o que a Bíblia nos ensina,
lê e relê até que ela entre e germine. Porque, gente, a palavra de Deus, a Bíblia, quando Jesus fala da palavra, fala do reino, ele compara como uma semente. Então, às vezes, aquilo entra no nosso coração e não gera no mesmo dia. Ela vai germinando até aquilo se tornar um fruto. Então, esse sentimento ele vai ser totalmente eliminado quando a gente conseguir gerar o fruto correto daquilo que Deus está nos ensinando. E aí, quais são os versículos que a Bíblia fala para nos dar um norte, né? Deixa eu ler alguns com vocês. Ó. É Mateus 23:11. Olha o que a Bíblia fala. Olha como é que a ótica do reino é diferente da nossa ótica humana. A ótica do reino diz o seguinte, ó. Mateus 23:11. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Gente, dentro do reino, qual é a nossa função? Ser servo. Ser servo dos irmãos. Ser servo. Esse coração de servo é um coração que em Cristo a gente pode alcançar. Somente um coração de servo consegue eliminar esse sentimento. Por quê? Porque se eu tenho um coração de servo, quando a gente constrói um coração de servo, a gente começa a considerar todo mundo que nos rodeia melhor e acima de nós. Não de uma forma de uma forma que você esteja se degradando, pelo contrário. Isso que é lindo em Jesus, né, na palavra. É uma humildade que não é uma falsa modéstia. Não é que você não se reconheça como alguém bom e nem que você ache que você não mereça. Mas o seu sentimento de servo coloca sempre o outro mais importante do que você. E aí Jesus vai lá e te coloca como importante. É assim que funciona o reino. Você foca em colocar o teu irmão como alguém mais importante do que você, e Jesus vai lá e pega você e te honra e te torna alguém importante. E aí quando você entende isso, quanto mais você entende isso, menos você quer se autopromover e mais você quer servir. Porque, gente, ser honrado por homens é bom. Mas ser honrado pelo Senhor, não existe coisa melhor. Porque Ele nos honra na totalidade, Ele nos honra no completo. Ele valida toda a nossa vida naquele propósito na qual Ele está nos honrando. Gente, eu não sei vocês, eu gosto muito de culto de assembleia, no estilo assembleia. Acredito muito em profecia. E não sei vocês, mas é muito bom quando a gente vai em algum culto e alguém é usado por Deus e nos traz uma palavra, uma mensagem ou coisa do tipo. Isso aumenta a nossa fé, né, e tal. Mas eu lembro de várias palavras que eu já recebi. A que eu recebi que mais mexeu comigo e mais me impactou foi num culto que eu resolvi entrar, que eu nem ia pro culto. Eu fui falar com meu esposo aqui na outra rua, perto da casa da minha sogra. Em frente tem um ponto de pregação. E ele tava tendo um culto, eu falei, acho que eu vou assistir. Aí entrei e sentei. Deu 5 minutos que eu sentei, a bispa olhou, bispa, né, que administra esse ponto de pregação. Ela olhou pra mim e disse assim: Deus tem se alegrado de você. Só isso, gente. Não teve revelação, nada. Deus tem se alegrado de você. E deu um sorriso. Gente, o sorriso dela parecia que eu estava vendo Jesus sorrindo para mim. Eu saí dali tão feliz, igual um pintinho, sabe? Muito feliz. De tudo que eu recebi de revelação, essa foi a que foi mais impactante para minha vida. Então não tem coisa melhor do que sermos honrados pelo próprio Jesus. E aí, gente, dentro disso, de honrar os nossos irmãos, tem várias passagens, várias.
Tem Marcos 10, 42, que ele fala que quem quer ser importante deve ser servo. Romanos 12, 10, honre aos outros. Hebreus 6, 10, dizendo que ele não se esquece daquilo que a gente faz pelos outros. Eu vou deixar para vocês como tipo uma tarefinha, se vocês quiserem. Joguem aí no Google, ser servos, que vai aparecer um montão de versículos que a Bíblia, tem muitos, que a Bíblia menciona justamente nos explicando como funciona o reino. Então, queridas, esse sentimento na qual Deus não aprova e que é ruim pra gente, porque esse sentimento elimina a nossa fé. Porque quando você começa a olhar o avanço do teu irmão e se comparar a esse avanço, porque na tua ótica, já que você fez parte do crescimento dele, você deveria estar sempre acima. E às vezes essa pessoa de fato vai te ultrapassar. Então gente do Facebook, tá normal aí? Me sinalizem, que aqui deu uma sumida no pessoal. Então esse avanço, né, esse sentimento, a gente começa a se comparar, a gente começa a murmurar, porque você começa a questionar, é como se você estivesse questionando o que Deus está fazendo. E é tão importante vocês entenderem, nós entendermos que cada um tem um processo. Cada um tem um processo. O nosso processo não vai ser o mesmo do outro. Entendem? Olha que interessante, não sei se vocês já leram Paulo, né, o apóstolo Paulo. Ele não se tornou apóstolo assim que ele se converteu. Se eu não me engano, no tempo, não sei se é 14 ou 17 anos, eu acho que é 14. Ele só iniciou o ministério dele, foram 14 anos depois da conversão. Paulo não iniciou o ministério dele assim que ele se converteu. Então, às vezes, a gente não entende que a nossa vida ela tem processos. E os processos precisam ser respeitados, porque vai ter coisa talvez dentro de você que precisam ser tratadas e que se Deus te levar talvez no mesmo ritmo, no mesmo nível que você está vendo o outro ir, você não vai suportar, porque ainda há coisas em você que precisam ser estruturadas, tratadas, estabelecidas. Então, queridos, orem a Deus se você teve esse sentimento. Se você não teve, glória a Deus. Grava aí na tábua do teu coração os outros passos, né? Que é honrar sempre a Deus, né? Que Ele cresça e que a gente diminua. Toda a honra, toda a glória sempre tem que ser dada para o Senhor. Esteja disponível a talvez realizar tarefas, tomar atitudes que não vão ser por você, mas vai ser em prol do reino, em prol do testemunho, em prol desse irmão que está caminhando. Igual a Bíblia fala, né? Se comer carne faz teu irmão pecar, então não coma. A gente às vezes fica brigando e discutindo o que é certo e o que é errado, quando na verdade a Bíblia vai muito além disso. Existem pecados e existem embaraços. O que são embaraços? São coisas que não são pecado, mas são embaraços. Posso, mas não me convém. Mas existe também as coisas que eu vou deixar de fazer para não escandalizar o meu irmão. Não que seja pecado, mas eu não faço para que a fé do meu irmão talvez não diminua. Isso é reino. E a gente tem vivido um tempo que as pessoas falam: você não tem que olhar para o outro, você tem que olhar para Jesus. Mas não é isso que a Bíblia diz. Pelo contrário, a Bíblia fala que vós sois sal da terra, vós só sois luz do mundo. Então é através do outro que eu vejo Cristo. É através das ações do outro que eu vejo Cristo. Até que eu comece a construir e a criar uma intimidade com Cristo. Eu lembro que no início da minha conversão, se não fossem as pessoas na qual eu convivi e vendo a dinâmica delas no reino, jamais eu me tornaria quem eu sou hoje. Porque o que eu me tornei hoje foi justamente acompanhando e vendo essas pessoas nas suas buscas com Deus, nos seus esforços em melhorar.
nos seus pecados, mas na sua insistência em permanecer em Cristo, no seu arrependimento. E aí vendo através dela o amor de Cristo. E aí através delas eu decidindo seguir também o mesmo caminho, mas entendendo que apesar de estarmos no mesmo caminho, talvez o processo seja diferente. Todos nós estamos no mesmo caminho, que é Cristo. Mas cada um tem um processo e algo específico a ser tratado. Amém, queridos? Eu espero que esse bate-papo abençoe a tua vida, te ajude a trabalhar esses pontos. Deus me trata muito em coisas que parecem ser tão pequenininhas, mas que eu percebo que são cruciais para quando eu estiver um pouquinho mais avançado, né? É igual matéria de escola, não tem? Que se você não aprender a matéria X, se você trocar de série, você não consegue entender a outra matéria porque você não conseguiu aprender essa matéria aqui. É mais ou menos isso. Eu sinto Deus trabalhando assim na minha vida. Ele vai pegando pontos que parecem bobeira. Eu confesso a vocês que quando eu li, quando Deus começou a mexer no meu coração, quando o Espírito Santo falou essa parte desse sentimento, que eu, sabe, igual criança quando descobre, né, que errou. E eu fiquei pensando, nossa, mas eu já tive esse sentimento várias vezes, né? E eu nunca imaginei que fosse tão nocivo. Eu acho que eu já fiz até oração baseada nesse sentimento para vocês entenderem o nível do pecado. Como assim oração baseada nesse sentimento? De você estar sentindo isso e eu falar, ai Deus, me abençoa, me faz crescer, porque fulano tá avançando, tá crescendo, parece que eu tô empacada. Como que a gente vai orar em cima disso? Nossa oração tem que ser baseada na vontade dele para a nossa vida. Então espero que a gente consiga crescer nisso. Eu queria orar com vocês antes da gente encerrar. Falta 3 minutinhos. Vou colocar o louvor. Deixa eu pular o anúncio. Essa canção é a canção que dá nome ao nosso CD, o nosso... Deixa eu colocar aqui que esse aqui tem ministração. Já propaganda no YouTube. Vamos lá. Passar a propaganda. Foi. Queria que você agora pudesse fazer essa oração comigo, né? Esse louvor ele fala sobre justamente a passagem que a gente leu, é a declaração de João, dizendo que Jesus cresça e que ele diminua. E essa humildade de João, né? Essa se humilhar debaixo da mão de Deus é diferente de qualquer sentimento de humilhação humano, mas pelo contrário, quando a gente consegue se submeter à vontade de Deus, quando a gente consegue buscar em Deus um coração humilde, aí sim o Senhor pode começar a nos honrar publicamente, porque um coração humilde não tem espaço para soberba, um coração humilde não tem espaço para arrogância. Um coração humilde, ele vai entender o funcionamento do reino com muita facilidade. Ele vai entender que o seu papel é servir aos irmãos, é servir a Deus e servir aos irmãos, sem preocupação, sem crise na alma, sem se sentir desvalorizado, porque um coração humilde, ele entende que tudo que ele está fazendo é para honrar o Senhor. Pai, diante da tua presença, primeiramente eu quero te agradecer. Quero te agradecer porque o Senhor tem nos alimentado, nos revelado e nos instruído através da tua palavra.
Senhor, eu te honro e eu te glorifico, porque, Deus, a tua palavra é o nosso manual aqui nessa terra. E se nós conseguirmos colocar em prática tudo que ela nos ensina, teremos uma vida plena, completa e feliz. Senhor, eu quero nesse momento colocar o coração de algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Pai, se há pessoas aqui que estão com seu coração entristecido porque sofreram algum tipo de ingratidão, Senhor, se há pessoas que estão aqui ouvindo esse vídeo ou que vai assistir e que se sente chateadas, magoadas, ó Deus, feridas, porque, Senhor, diante de algo que elas fizeram, houve uma expectativa, ou às vezes nem houve uma expectativa, mas foram surpreendidas por uma atitude de ingratidão de alguém que talvez elas ajudaram muito, fizeram muito. Senhor, eu te peço, remove esse sentimento em nome de Jesus. Porque, Deus, como nós aprendemos pela tua palavra, se tudo que eu fizer como se fosse para Deus e não para homens, é impossível eu ser surpreendida por qualquer ingratidão. Mas, Senhor, tu pode curar qualquer ferida, e eu entendo, e eu sei que o Senhor entende a nossa humanidade. Mas eu te peço, Senhor, cura essa ferida, mas ensina essa pessoa a fazer as coisas como se fosse para ti, para que não haja novas decepções, para que não haja novas frustrações, mas pelo contrário, que a recompensa dela venha através do Senhor. Porque, Deus, muitas das vezes eu faço algo por alguém aqui e eu recebo a mesma coisa que eu fiz de outro lugar. Às vezes nem vem da mesma pessoa. O Senhor prepara outro lugar, outra pessoa para honrar. E é isso que importa. Nos importa sermos honrados por ti. Nos importa que o Senhor olhe para nós e nos diga o quanto valorosos nós somos em ti, Pai. Deus, eu oro também por esse sentimento que muitas vezes nos toma, Senhor, que não é muito bem um sentimento de inveja, mas é um sentimento, ó Deus, que está baseado numa ótica humana de valorização. Faça-nos entender, ensina-nos a praticar, a sermos servos um dos outros. Senhor, nos ensina a servir, nos ensina a honrar os nossos irmãos e a esperar a honra de ti. Nos ensina, Deus, a ter o coração de João Batista, que vendo Jesus crescer, que vendo Jesus avançar, ele entendia e reconhecia que esse era o tempo do processo na vida de Cristo. Paizinho, que nós, quando a gente participar do crescimento de algum irmão, e eles estiverem sim avançando mais do que nós, Senhor, que o nosso sentimento seja, Senhor, um sentimento de gratidão. Primeiro, por poder fazer parte da tua obra, e segundo, um sentimento de crermos que quem nos honrará é o Senhor. Pai, nos ensina a ser servo. Nos ensina a ser servo. Senhor, quantas vezes o Senhor foi servo? Tua palavra diz, ó Deus, que tu foi lá e lavou os pés dos discípulos. Senhor, tu és o Senhor. Tu és aquele que deveria ser honrado. Tu estava prestes a entregar a tua vida por nós. Tu que merecia ser afagado, ser amado, ser cuidado, mas tu decidiu ali deixar um princípio poderoso para nossas vidas. Tu foi lá e lavou os pés de cada discípulo, honrando, Senhor, a vida deles, ó Pai. Ainda que tu fosse digno da honra. Mas a tua palavra diz que quando tu foi lá e entregou a sua vida por um preço de cruz e ressuscitou dos mortos, a Bíblia fala que agora tu está sentada à direita do Pai. Deus, não haveria honra maior do que essa. Talvez ali Jesus poderia ser ovacionado pelos discípulos ao invés de lavar os pés dele. Talvez ali os discípulos poderiam honrar e glorificar o nome de Jesus. Mas Jesus sabia
que a melhor honra, ela viria do Senhor. Deus, que a gente possa ter o discernimento, a visão de Jesus, de entender que existe um lugar de honra em Ti, que está acima dos homens, que está acima desse local terreno, que é a honra que o Senhor vai nos dar por conseguirmos cumprir a Tua vontade aqui nessa terra. Senhor, que haja menos de nós e mais e mais e mais e mais e mais e mais de Ti. Senhor, às vezes na nossa casa, às vezes nós queremos que o nosso marido nos honre, mas o Senhor está nos dizendo: honra o teu marido que eu vou te honrar. Oh, aleluia. Deus, quantas vezes na nossa casa a gente só retribui se fizer pra gente. Se forem carinhosos conosco, nós somos carinhosos. Se nos elogiam, a gente elogia. Mas essa não é a lógica do teu reino. A lógica do teu reino é faça. Faça como se fosse para mim. Honre, seja servo, se dedique e creia que a tua recompensa virá de mim. Aleluia, Deus. Senhor, eu te agradeço. Te agradeço, te agradeço, Senhor, porque Tu és fiel, porque Tu cuida de nós, porque Tu nos instrui. Aleluia, obrigada. Toma cada uma que está nessa live, as que vão assistir. Estamos no início do mês de março. Deus, eu profetizo um mês de bênção, de vitória, de aprendizado, Senhor, sobre a vida de cada uma delas, ó Pai. Cada um que está participando desse momento. Que esse mês eles possam, Senhor, contemplar a honra do Senhor para testificar esta palavra, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus. Queridos, espero que essa palavra tenha abençoado a vida de vocês como ela me abençoou. Quem chegou depois assiste aí, vai ficar gravado. Deixa eu mandar beijo para quem entrou depois que eu tô vendo. Ana Maria, beijinho. Nívia, beijo. Espero. Lúcia, beijo. Cristiane, beijo. Cassinha, Meleni, beijo, beijo, beijo. Espero que o Senhor fale poderosamente ao coração de vocês. Que Ele continue ministrando através dessa palavra. Depois, se vocês quiserem testemunhar, coloquem aí o testemunho, comentem. Vai ser uma bênção ouvir e saber o quanto que Deus tem trabalhado na vida de vocês através dos ensinamentos dele. E eu também vou estar compartilhando aquilo que eu tenho aprendido. E é isso, gente. Obrigada por estar aqui. Vai ficar salva as lives, então se você sentir no coração de compartilhar, compartilha aí no Facebook, no Instagram, nos stories. Amém, queridos? Raquelzinha, dê beijo, Raquel? Nem sei se eu mandei beijo. Amém? Espero que Deus abençoe a vida de vocês. Luciana, Lil, Camila, Gian, Iris, Elvis. Bom, acho que eu mandei beijo para todo mundo que entrou. Enquanto der para dar beijo, a gente manda. Amém, amém. Deus abençoe, Lúcia. Graça e paz, queridos. Um beijo no coração de vocês.